Pessoal, eu retirei um pneu ali, um pneu usado, né? Só para mostrar uma identificação que existe no pneu da moto, que fica aqui ao lado da medida, né? A medida, a maioria já sabe que o 120 é largura, altura e o aro que a moto usa. Então isso aqui a maioria das pessoas sabe. Qual é o detalhe? É essa última letra aqui, ó, depois da medida. Você tem aqui, ó, um número e uma letra. O mais importante é a letra, tá? O que significa essa letra? Existe uma tabela. Eu vou ver se eu tiro uma foto da tabela para mostrar para vocês. Essa letra significa velocidade máxima e não tem nada a ver que eu tô falando velocidade e aqui é V não, tá? É só coincidência, aqui poderia ser outra letra. É a velocidade máxima que esse pneu aceita. Então, para não correr o risco de você colocar um pneu que só chega a 130, 140 por hora e você coloca numa 600 cilindradas que passa dos 170 por hora, você pode estourar o pneu só de acelerar ele. É a resistência do pneu descrito em velocidade. Então, vou mostrar para vocês uma tabela, tá bom? Então, aqui eu fiz um resuminho básico a respeito da tabela. Então, se você tem naquele pneu, nós temos um V, ele atinge até 240 km. Então você não pode pegar, por exemplo, uma que tem Q, né? A letra Q marcado ali logo depois das medidas, que atinge 160, e pôr numa moto que passa dos 200 para você querer acelerar. Então se ela passa dos 200, você tem que pôr uma com a letra V, entendeu? Então pesquisar direito, colocar correto o pneu para que não estoure. O pneu ele tem uma resistência na sua malha interna, na sua borracha, na sua composição. Então, para que não corra esse risco de estourar quando você estiver acelerando, coloca o pneu correto, tá? Essa aqui é uma tabelinha que eu peguei aqui e tentei deixar o mais simples possível para vocês entenderem só aquela letrinha que é uma das mais importantes, tá? Ah, mas quanto a frenagem, o quanto ele tem gripe, isso aí não importa. Aí você pode colocar, se colocou o pneu certo, tudo isso vai depender da pilotagem, tá bom? Mas é importante que você coloque um pneu que atinge uma velocidade X numa moto que aceita, e não colocar um pneu com baixo desempenho numa moto de alto desempenho, porque não vai suportar. Então, para isso que existe essa sequência de letras ali, como eu mostrei no começo do vídeo. O V aí é para uma moto que atinge 240, por exemplo. Aí uma super esportiva que bate 300, ó, é um W entre parênteses, ó, acima de 270 km por hora, tá bom? Então não economiza não, é a sua segurança aí, tá bom? Fica a dica aí. Aquele abraço e boa semana!